Boa tarde, estudantes da segunda série do ensino médio. Hoje nós teremos uma aula de artes com a professora Márcia Giannini. Meu nome é Thiago Lazarin, sou professor de filosofia e espero que vocês tenham uma boa aula, tá certo? Então, com você, Márcia Giannini. Olá, boa tarde. Obrigada, colega, pela acolhida. Obrigada por aceitar o nosso convite para moderar a aula de hoje, né? E hoje, então, nós falaremos nesta aula, alunos, professores, uma boa tarde, um bom começo de noite aí para todos, né? Hoje o nosso tema é os processos criativos artísticos. Vamos então dar uma olhadinha na habilidade da aula de hoje? Olha só. Investigar o encontro entre arte e público na dimensão da mediação cultural, como experiência estética a ser compartilhada. Quais são os objetos de conhecimento ou aqueles conteúdos que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para atingir aquela habilidade? Olha só. Espaços expositivos públicos e privados, mediação cultural, encontro entre artes visuais, dança e público. E já vamos começar, para a gente aquecer essa aula, com a nossa primeira interação pelo chat da aula de hoje. Qual a diferença entre espaços expositivos públicos e privados? Citem um exemplo para mim. A gente volta já em um minutinho. Então, professora Márcia, está tendo bastante interação aqui, né? A Silvia falou também de rua, grafite e museu, espaço privado. Como que você vê essa questão aí, professora? Olha só, gente, muito bem colocadas aí, né? As respostas dos nossos professores, né? Que eles coletaram de seus alunos, tá? E a gente vai agora, então, falar um pouquinho sobre as respostas que a gente tem aqui. A professora Suzy, né, e seus alunos responderam que a arte pública seria um exemplo, grafite nos muros, né, das ruas, e a arte privada, né, espaço expositivo privado, os quadros, as galerias de arte, né? Muito bem. O professor Jefferson citou o grafite também, né, nas ruas e os museus, né, que seria o espaço expositivo privado. A professora Vânia citou espaço expositivo público, rua e privado, galerias. Muito bem, gente. Obrigada aí a todos vocês pelas participações aí nessa tarde de hoje, né? Finalzinho de tarde já, daqui a pouco, né? Olha só.
Então, vamos conhecer um pouquinho desses conceitos sobre os espaços expositivos. O que são esses espaços expositivos, tá? Nós temos, então, dois tipos de espaços expositivos diferentes, né? Primeiro, o espaço expositivo é aquele espaço que compreende todo e qualquer local onde eu possa colocar uma exposição, onde eu possa fazer uma vernissagem, onde eu possa fazer, né, qualquer tipo de interação artística. Não apenas em arte visual ou em dança, mas também, né, em teatro, em música. Então, espaço expositivo é todo o espaço que eu utilizo, né, seja ele público, privado, convencional, não convencional, para expor obras artísticas, tá? Para ser um espaço aí, né, onde as pessoas possam ter contato com o universo da arte, certo? Então, dentro desses espaços expositivos, a gente pode apontar, né, aí espaços convencionais, né, que são aqueles que a gente já conhece, né, que são espaços que já são montados, já são criados com essa finalidade, com a finalidade de exposição, com a finalidade de ser um local onde as pessoas tenham esse contato com o objeto artístico. Então, aí nós temos museus, galerias, centros culturais, casas de cultura, né, oficinas culturais, enfim. Todos esses, algumas ONGs, né, salões específicos dentro de ONGs, né, alguns salões específicos dentro até de empresas privadas, né, algumas têm lá um espaço dedicado apenas à arte, tanto ali, né, dos seus funcionários, como trazendo exposições de fora, enfim. Então, nós temos aí o espaço convencional, que seria esse espaço mais, né, propriamente do museu, esse espaço mais fechado, que ele tanto pode ser público, né, pertencer à iniciativa pública, como ser privado, né, ser parte aí de alguma corporação, de alguma empresa, certo? E nós temos também os espaços não convencionais, que aí é todo aquele espaço que originalmente ele não foi pensado para ser um espaço expositivo em arte, mas hoje a sua finalidade, né, ele pode estar sendo utilizado também com essa finalidade, ou pode ter tido a sua finalidade modificada, né, em determinados momentos. Então, a gente tem aí praças públicas, né, nós temos parques, então, nós temos vários locais, né, às vezes até um prédio, né, que foi abandonado, que depois o pessoal faz uma intervenção, né, esse prédio, que antigamente poderia ser uma fábrica, alguma outra coisa, ele é transformado, ele é reformado e devolvido à população na forma de um espaço, mais um espaço expositivo, mais um espaço, mais um centro de cultura, mais um centro comunitário, para que as pessoas possam interagir entre si, etc. Tá? Então, nós temos aí esses dois estilos, né, esses dois tipos aí. Primeiro, os convencionais, né, e os não convencionais, que são espaços alternativos que também recebem arte, tá bom? Olha só, dentro dos espaços expositivos privados, né, foi aquilo que a gente explicou ainda agora em linhas gerais, são espaços que são mantidos, né, por empresas privadas, ou seja, o mantenedor é uma empresa privada. Então você tem aí, citando alguns exemplos, né, você tem aí espaço cultural, sei lá, Porto Seguro, né, citando um exemplo, aqui em São Paulo, né, e você tem, sei lá, Itaú Cultural. Então, são espaços que são de empresas privadas. Eles são espaços expositivos de arte, mas eles são mantidos, né, por empresas privadas. Levam, então, a marca dessa empresa, enfim, tá? Claro que eles também prestam serviços importantes aí à população e muitos até gratuitos. Workshops, oficinas, palestras, além, claro, das exposições de arte, né, periódicas que ocorrem nesses espaços, tá? Então, são salões expositivos privados, tá bom? Além desses salões expositivos privados, depois a gente vai entrar numa outra categoria, que é a de coleções particulares, tá? Que aí é uma outra categoria que a gente vai falar um pouquinho depois, tá bom? E nós temos aí os espaços expositivos públicos, que seriam todos os museus que são mantidos pelo governo ou pela prefeitura, né, pelos municípios aí, ou pela União. Então, nós temos vários, né, uma infinidade. Aqui em São Paulo nós temos muitos, né? Tanto mantidos pela prefeitura, quanto, né, pela prefeitura do município de São Paulo, quanto pelo governo do estado. Então, nós temos aí vários espaços. Nós temos o Memorial da América Latina, né, N espaços aí, né, que são justamente, tem essa característica de ser um espaço expositivo público, porque a fonte, né, a fonte mantenedora é uma fonte pública, é uma fonte, né, governamental, certo? Então, vamos lá. Agora, aqui, né,
Antes da gente entrar nessa interação pelo chat, eu vou explicar um pouquinho só essa questão que eu tinha falado antes, né? De acervos pessoais, né? Nós temos algumas galerias privadas, né? Onde nós temos obras expostas. Mas a galeria, diferentemente do museu, diferentemente do espaço cultural, que ele vai apenas mostrar para as pessoas, ou possibilitar que a população tenha acesso a essas obras, a galeria geralmente também é um espaço que, além de ser um espaço expositor, é um espaço para venda da obra de arte. É um espaço que gira o mercado de arte. Então, ele já entra numa outra categoria. E aí nós temos as coleções privadas. Essas coleções, geralmente, nós temos aí vários colecionadores em arte, marchands, no mundo todo, né? Grandes entendedores de arte são colecionadores também. Então, e às vezes eles cedem, né, com o seu falecimento, eles doam todo o seu acervo para algum museu, para alguma instituição pública ou privada, ou eles emprestam de tempos em tempos a sua coleção, o seu acervo, ou parte dele, para que exposições aconteçam, levando aí o nome da sua coleção pessoal, tá? Um exemplo claro disso, nós temos aqui na Pinacoteca do Estado, né, a coleção Paulina e José Nemirovsky, né, que é um casal de grandes colecionadores de arte, que ao falecerem, eles doaram todo o seu acervo para, né, a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, hoje nós temos uma sala no segundo andar do prédio, onde, né, periodicamente você tem exposições diferentes, mas sempre com peças do acervo deste casal, que era um acervo muito grande, que doou ao seu falecimento, né, toda a sua obra, né, toda a sua coleção para a Pinacoteca, tá? Isso também acontece, tá, gente? É mais raro, mas acontece, tá bom? Olha só. Então, agora, vamos fazer mais uma interaçãozinha pelo chat. Vocês sabem o que é apoiador cultural? E qual a função do apoiador cultural dentro da organização de um espaço expositivo? Em um minutinho a gente volta. Coloquem aí pra gente no chat. Professora Márcia, o professor Juraci falou da figura do mediador. Essa figura, ela seria mediador mesmo ou teria um outro nome? Não, o mediador, ele se difere um pouquinho, claro, do apoiador cultural. O mediador, ele também faz um serviço de apoio, mas ele é um serviço de apoio interno. Já é uma outra questão. Claro que ele também atua ali, né, como mediador, um apoiador das ideias, dos conceitos de uma exposição, né? A gente vai falar da figura do mediador um pouco depois, né? Aí já falamos em aulas anteriores, né? A gente vai voltar um pouquinho no tema. Mas, por hora, né, vamos ver aqui as outras interações, tá? A professora Marisa citou, seria o curador o apoiador cultural? Não necessariamente, Marisa. O curador, na verdade, ele é o marchand. O curador, ele é um profissional, né, geralmente com formação em antropologia, sociologia, artes, né, arte visual, no caso, né, ou o estilo de arte, né, se for dança, ele geralmente é um coreógrafo, enfim, né, ele é convidado, esse curador, para que ele, então, selecione quais obras farão parte de uma exposição específica. Esse é o caso do curador, tá? O curador, então, ele cuida justamente dessa questão da formatação dessa exposição, de como que ela vai ser levada a público, tá? A Ana Paula, ela, né, então, respondendo já a Marisa e a professora Cirlei também, né? Então, o apoiador cultural, ele não entra na figura do curador aqui nesse momento, tá? Mas a Ana Paula, sim, ela foi aqui, mas se aproximou. É a pessoa que cuida do custeio, né? Na verdade, o apoiador cultural, ele é uma espécie de mecenas também, né?
como tinha o mecenato lá na Grécia Antiga, ele também é uma espécie de mecenas, né? O apoiador ou patrocinador cultural, ele cuida, né? Ele delega, né? Ele doa uma certa verba para o custeio da exposição. Ou seja, essa questão de entrar em contato, às vezes, com museus de fora do Brasil. Vamos supor que nós queiramos fazer aqui uma exposição sobre Miró, por exemplo. Eu vou ter que buscar obras do Miró espalhadas em museus do mundo todo. E cada museu, eles tanto podem ceder gratuitamente, emprestar, né? Num sistema de comodato, eles emprestam essa obra, ou eles podem cobrar um valor, uma espécie de aluguel para que essa obra venha fazer parte da minha exposição. Então, toda essa questão, e a questão da logística também, como são obras extremamente sensíveis, delicadas e caras, o custeio dessa questão de logística, de trazer essa obra, né, de avião de um outro país para cá com toda a segurança, pagando inclusive seguro dessas obras, que também é bem caro, tá? Tudo isso, né, faz com que o custo fique um pouco elevado. E aí, no caso, entra a figura do apoiador cultural. Então, o apoiador, ele tanto pode ser um patrocinador mais sério, né, aquele que vai, né, injetar ali uma quantidade maior de dinheiro para ajudar a montar essa exposição, como ele pode ser apenas um apoiador secundário, ou seja, ele pode ajudar a cuidar da divulgação, por exemplo, fornecer os serviços gráficos de folders, né, de cartazes, né, cuidar dessa parte de divulgação e nos meios midiáticos que a gente tem, internet, televisão, rádio, enfim, tá? Então, né, o apoiador cultural, ele ainda aparece numa função abaixo do que seria o patrocinador. Geralmente o patrocinador maior é aquele que injeta mais dinheiro, um valor maior para que, né, seja, né, para que se leve a termo, então, essa exposição. No caso, quando você pega um folder de uma peça, por exemplo, teatral, de um espetáculo, ou de uma exposição em arte visual, aparece lá, patrocinadores, geralmente aqueles grupos maiores, né? Fulano de tal, Beltrano, Cicrano. Aí embaixo aparece um pouco menor, apoiadores culturais, Fulano, Beltrano e Cicrano. O apoiador, geralmente, ele entra, né, não com tanto dinheiro, mas geralmente cuidando mais de divulgação, ajudando em outras frentes, que não necessariamente a financeira. Certo? Olha só. Então, vamos aí, né, ver como é que se expõe a produção em artes visuais, né? Como que funciona isso? Então, a gente sabe que tem muitas formas aí de exposição de obras artísticas, né? E a gente tem muitas exposições chamadas coletivas ou exposições individuais. Aquela que eu citei, aquele exemplo, se nós quisermos fazer uma exposição sobre Miró, aí nós temos uma individual, porque é um único artista que eu vou reunir obras dele que estão espalhadas no mundo todo e o motivo é Miró. Então, isso a gente chama de exposição individual. Estou tratando de toda a obra, o conjunto da obra de um único artista. As exposições coletivas já não. Geralmente, eu pego artistas diversos dentro de uma temática previamente escolhida. Então, vamos supor que eu queira falar uma temática sobre as mulheres, né? Então, eu vou pegar obras que façam referência a esse tema de vários artistas, tanto mulheres quanto homens, no caso, tá? E aí, nós vamos ter uma exposição coletiva com o tema Universo da Mulher, ou Mulheres, enfim, certo? Tá? Então, gente, também são comuns alguns eventos específicos, além, claro, né, das exposições, né? Que a exposição é mais para a gente ter aquele contato com a obra, a gente conhecer, observar, né? Tomar, assim, se apropriar um pouquinho, né, de todo esse conhecimento maravilhoso espalhado pelo mundo todo, tá? Quando a gente tem as feiras ou as bienais de arte, foi o que eu falei antes, aí nós temos também o giro do mercado de arte, ou seja, não é apenas um espaço expositivo para eu ir lá apenas fruir a obra. Não, aí eu posso comprar tudo que tiver exposto, tá? Aqui em São Paulo nós temos a SP Arte, né, que todos os anos leva, assim, muitas galerias e um público muito grande, tanto de pessoas que vão apenas fruir aquelas obras, como de pessoas que também, né, colecionadores e até museus que querem ampliar o seu acervo, que vão, né, visitam e resolvem comprar ali algumas obras, certo? Então, gente, nesses eventos, né, tanto nas feiras, nas bienais de arte, né, que são festivais maiores, geralmente acontecem palestras, workshops, oficinas abertas, geralmente gratuitas e abertas aos participantes, que é justamente o momento que você tem para ter um contato maior ali com cada artista, conhecer um pouquinho sobre a obra dele, né, sobre como ele pensa a arte, enfim,
tá? Processos de criação, enfim, a gente tem um contato muito maior com esses artistas. Então, são oportunidades incríveis que a gente tem, né, de estar ali em contato mais direto com quem produziu todas aquelas belezas que a gente está vendo ali, contemplando, tá bom? Olha só. Então, gente, a produção em dança funciona de uma maneira muito parecida, né, a exposição, como a exposição em obras artísticas. A diferença só é que, geralmente, ou você tem, né, um festival de dança em um espaço expositivo já, né, mais assim, em um nível maior, como um teatro, por exemplo, né, que você tem ali um festival com vários dias, a apresentação de vários grupos, ou você também tem aquelas mostras, né, de dança feitas nas academias, nas próprias escolas e faculdades que oferecem o curso de dança, tá? Então, também nessas ocasiões é muito importante essa questão da gente poder ter um contato, né? Ter esses workshops, palestras, oficinas e também alguns expositores, né? De materiais mesmo. Então, você tem lá o estande de expositor lá, onde vende-se a malha para dança, onde se vende o tutu de balé, a sapatilha, enfim. Então, você tem contato com fornecedores, você tem contato com artistas, com coreógrafos, enfim. Então, todo esse universo aí, tá? Para que você, então, comece a se inteirar mais de como que funciona essa questão, tá? E é claro, gente, que é muito importante esses espetáculos e festivais de dança periódicos, porque eles mostram, né, a produção de vários grupos que a gente não conhecia, vários grupos de dança que até então poderiam ser considerados amadores, né? E a partir do momento em que passa a fazer parte de um festival grande, começam a ser chamados para fazer parte de outros festivais, e assim a gente vai conhecendo novos talentos. Tanto, né, grupos inteiros, como artistas dançarinos, bailarinos solo, como também coreógrafos, né? Trabalho de vários coreógrafos aí, tá bom? Isso é bem importante, tá? Então, gente, olha só. Agora, né, a gente vai passar um desafiozinho para vocês, né? Numa revisãozinha aqui dessa aula. Vocês vão realizar um trabalho de pesquisa. Peguem jornais, livros, revistas, o que vocês tiverem à mão, para que vocês consigam se aprofundar mais no tema. E depois vocês vão seguir esse roteirinho abaixo, só para nortear a sua pesquisa. Então, vocês vão ver quais são as funções e atribuições de um mediador cultural, como vê ocorrendo a mediação cultural em museus e galerias durante essa época de pandemia, porque continua acontecendo, né, de forma virtual, mas continua. Quais as alternativas encontradas para promover o encontro entre arte e público e como a tecnologia está auxiliando nesse processo, certo? E um segundo desafiozinho ainda relacionado ao primeiro, né? Ainda uma pesquisa na internet, né, no que vocês tiverem, vocês vão dar uma olhadinha, né, em artigos que têm informações sobre como acontecia o encontro entre a arte, né, o espetáculo de dança, a manifestação cultural e corporal folclórica, e o público antes da pandemia. O que mudou com a nova realidade? Né? O que vocês acham que mudou, né, nessa relação entre público, né, e forma de arte, público e espetáculo de dança? Quais estratégias e ferramentas estão sendo utilizadas para que essa mediação cultural continue a acontecer? Para que as pessoas continuem tendo acesso aí a espetáculos de dança, tá? Anote o resultado das suas pesquisas e reflexões em seu caderno. E claro, né? Quem conseguir realizar aí esses desafios tão simples, né, relacionados à nossa aula, vocês podem utilizar ainda, né, como mais um subsídio aí de avaliação do professor. Então, apresente ao seu professor, converse com o seu professor de sala e tire aí eventuais dúvidas, ok? Então, gente, essa aqui, né, é a questão avaliativa que a gente vai ter, tá? Que vai aparecer lá segunda-feira para vocês, tá? Já vai estar bonitinha lá a questão avaliativa relacionada a esta aula, que é essa aqui que está aparecendo na tela. Além, claro, de todo esse material aí, né, esse PPT, para que vocês possam, então, se inteirar mais sobre os assuntos que a gente trabalhou na aula de hoje, certo? Olha só, então, agora a gente vai fazer aqui um momentinho de revisão, né, vendo o que a gente viu na aula de hoje. Nessa aula a gente aprendeu um pouquinho sobre espaço expositivo público e privado. A gente aprendeu um pouquinho sobre a exposição de produção em artes visuais, né, a exposição da produção de dança, e a mediação cultural, né? Como se dá essa mediação, né? Encontro entre arte visual, dança e público, tá? E agora, gente, a gente vai fazer mais uma interaçãozinha pelo chat, né? De 1 minutinho, tá? Vocês já participaram de alguma montagem em dança na escola de vocês? Já assistiram algum espetáculo de dança? Fala um pouquinho pra gente como foi essa experiência de vocês aí. A gente volta em 1 minutinho.
Então, pessoal, eu vou passar a palavra aqui para a Márcia, para ela se despedir também da gente, e depois eu me despeço. Olha só, gente, muito obrigada a todos vocês, professores, alunos. Como eu citei antes, segunda-feira já vai estar lá, né, no repositório, tanto a questão avaliativa como o PowerPoint desta aula, relacionado a esta aula, para que tanto professores quanto alunos tenham esse material de consulta, ok? E, gente, agora, né, nós vamos ficando por aqui, a nossa aula já terminou. A gente se vê na próxima aula. Gostaria de agradecer muito ao colega por ter aceito aí o meu convite, tá? E a todos vocês aí pela participação e pela atenção de cada um de vocês. Muito obrigada a todos. Agora vai aparecer aí na tela o QR Code e também o link desta aula para que você possa nos avaliar, tá ok? Muito, muito obrigada e a gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau.